Boa noite a todos. Estamos hoje no nosso segundo Perspectiva Objetiva. Nós antes não tínhamos nome, decidimos entretanto. Eu sou o Afonso e estou aqui com o Diogo. Ora, boa noite pessoal, como o Afonso diz, sou o Diogo e hoje vamos falar sobre os nossos arcos favoritos de anime e manga. Afonso, queres começar? Não, pera, ainda não vamos começar. Eu gostaria só de esclarecer que o canal é de nós dois, porque houve quem me perguntasse se o canal era meu e eu ia trazer convidados. Só para saberem, fui eu que tive a ideia. Eu convidei o Afonso porque pronto, o Afonso é uma pessoa, ele é uma pessoa inteligente e que percebe das coisas. E eu acho que a nossa dinâmica com amigos era excelente para um podcast. Portanto, pronto, a minha decisão foi convidá-lo a ele. Mas podemos ter convidados especiais? Diria que sim, podemos ter. Sinto-me lisonjeado com tais palavras. Não se sintas muito, nem sempre faz vai elogio. Ora bem, hoje estamos aqui desta vez para falar dos melhores arcos de anime e manga. Antes de mais, eu queria começar por falar de uma escolha mais jovem, pelo menos a meu ver, uma escolha mais simples, que é o último arco de Fullmetal Alchemist. E eu digo último arco de Fullmetal Alchemist, digo simplesmente assim porque eu antes de gravar fiz uma pesquisa e pelo que percebi não tinha nome específico. Portanto, eu por acaso também pesquisei e acho que o nome é The Promised Day, se não me engano, o arco final. De Fullmetal? Sim. Ok, então pronto, vou-me referir ao arco como The Promised Day. Eu escolhi falar deste arco porque, pelo simples facto que eu considero Fullmetal uma obra muito importante, muito inteligente, e que eu considero que fez muito pela indústria. Pessoalmente não é dos meus, quer dizer, é dos meus favoritos, mas tipo não está mesmo lá no topo, estão a ver? E eu considero que não existem não existem muitas histórias dentro da indústria tão convincentes, tão bem pensadas como Fullmetal, tão bem estruturadas. Mas este arco, na minha opinião, é o melhor porque conclui da melhor forma possível uma história que já estava a ser contada. Digamos que com algo que estava lá desde o começo. É impossível continuar a falar sem dar spoilers. Eu tenho esse ponto, né? Mas de qualquer das maneiras, eu acho muito inteligente a decisão final de Fullmetal Alchemist de o Edward derrotar, digamos assim, a verdade, sacrificando o seu próprio portão, o seu próprio conhecimento sobre a alquimia. E é uma consequência bem difícil de aceitar até dentro do mundo que foi construído em Fullmetal, mas foi uma coisa necessária para o final e o Edward sabia disso e ele fez. E eu acho muito corajoso, muito inteligente. Não é qualquer obra que chega a estes pontos. Não sei se tu concordas comigo. Eu concordo, até por exemplo a temática do arco. Por exemplo, ao longo da série, estavas a falar desse momento em que ele sacrifica os próprios poderes. Todos os deals que são feitos com a Gate of Truth, por exemplo, têm um sentido simbólico. Por exemplo, o Eric, neste caso, vamos começar pelo Alfonso, que é mais fácil. Ele perdeu o corpo inteiro, porque pronto, ele gostava de sentir é uma análise como ele gostava de sentir o calor da mãe. O Edward perdeu a perna porque ela era uma pessoa que stands up for himself, portanto ele perdeu a perna. Aquela mulher que queria ter um filho, por exemplo, ela perdeu os órgãos reprodutivos por causa que o desejo dela era sobre o filho. E o nosso caro Roy Mustang, porque é que ele perdeu a visão? Porque ele tinha a visão dele colocada no futuro do mundo. Todos os deals do Gate of Truth são simbólicos. E eu acho que esse sacrifício do poder e também do conhecimento
por trazer de volta aquilo que eu gosto foi. Eu acho que tematicamente está, porque é, por exemplo, o oposto do que a Gate of Truth. Tu sacrificas algo por conhecimento, neste caso ele sacrificou todo o conhecimento que tinha para trazer de volta aquilo que é mais. Portanto, eu acho que sim, foi uma boa maneira de fechar a série. Pronto, este é o meu top 5, que eu considero melhor. Atenção, nós até discutimos isso. Nós até tínhamos discutido se íamos pôr os favoritos, os que consideramos melhores. Não, este é mesmo o que eu considero melhor e mais importante. Mas já, acho que eu realmente considero que foi a melhor conclusão possível para Fullmetal Alchemist. Eu não conseguiria pensar em melhor. Mas bem, qual é que é o teu top 5, Diogo? Bom, eu não vou dar um top 5. Eu tenho alguns. Tens alguns e não está propriamente por ordem, né? Não está propriamente por ordem, mas eu vou provavelmente falar o que eu gosto mais. Aviso já que vou spoiler um bocado Ashton. Se vocês não leram Ashton no Joe ou viram o anime, eu aconselho extremamente o arco que eu vou falar é The Fall of Joe Yabuki. É um bocado complicado de falar deste arco sem spoilers, mas eu vou tentar o máximo possível. Se tiverem alguns problemas com spoilers, saltem à frente. Continuando. O setup deste arco inteiro vem da primeira parte de Ashton no Joe. Foca-se provavelmente uma das melhores, não a melhor, eu até diria que é a melhor rivalidade que existe em anime manga, que é a rivalidade do Joe com o Rikishi Totoro. O que é que acontece? Ambos são não só extremamente amigos, mas como também rivais que se elevam um ao outro, que tornam-se melhores graças um ao outro, e todas as coisas que fazem absolutamente uma... O que é que acontece? Eles, obviamente, como Ashton no Joe é sobre boxing, caso não saibas, eles têm um combate marcado, e durante o combate nós vemos os treinos absolutamente infernais que eles levam, especialmente o Rikishi. O treino dele é infernal. Ele tem que, para quem não sabe, o boxe tem categorias de peso. Para o Rikishi poder lutar com o Joe, ele tem que cair 3 categorias de peso. Para quem não sabe, isso é absolutamente enorme. Ele tem que fazer uma dieta, e não só, absolutamente sobre-humana. Nós vemos os efeitos físicos e mentais que tem no Rikishi, também no Joe, mas quem passa pior é o Rikishi. Incluindo, há uma cena em que o homem quase se mata por um copo de água. Na minha opinião, é uma caracterização fantástica. Pronto, tudo isto leva à luta. A luta é extremamente intensa, é uma luta fantástica. Acaba com o knockout do Joe ao Rikishi, o que faz com que o Rikishi tenha uma hemorragia cerebral e morra. Isto leva-nos ao arco, que é The Fall of Joe Yabuki. Este arco lida, não tem praticamente ação quase nenhuma. Este arco lida inteiramente com o aftermath desse combate, e especialmente o estado psicológico do Joe. O Joe não só acabou de perder um grande amigo e rival, como ele também se culpa por isso. Por causa disso, o próprio Joe é incapaz de fazer ataques à cabeça dos adversários. Ele entra num estado de depressão enorme e começa a perder os combates. A partir daí, ele até usa a própria fama que tem para entrar em alguns combates assim mais ilegais e que estão rigged para ganhar dinheiro e tudo. E este arco é fantástico. É provavelmente uma das caracterizações mais realistas de depressão, de grief, de tudo o que vem de perdermos alguém que amamos. E eu acho que este simplesmente é um dos melhores arcos que há. Porque este arco não só caracteriza imensamente o Joe, não só dá um character development gigantesco à personagem, como também é o que acaba por começar a construir não só o Joe de boxe, mas como é também algo que acaba por ficar sempre presente na manga. Não é um arco em que o Joe tem que ultrapassar e pronto. É a morte do Rikishi vai ficar para sempre na cabeça do Joe. Mas este arco é sobre a maneira como ele lida com isto, e
Na minha opinião, não há palavras para descrever, é um arco simplesmente fantástico. E Afonso, fala tu agora. Bem, vou ser 100% sincero. Como eu ainda estou a ler o jogo, eu não esperava que isso fosse acontecer, mas já. De qualquer das maneiras. Pronto, mas isto é um assunto para outro podcast já. Que eu acho que o mais importante é como as coisas são mostradas e não a informação em si. Então, já. Eu concordo. Percebes? Sim. De qualquer forma, eu gostaria de falar agora do próximo arco. Que tu também separaste para falar, portanto, até vai ser mais fácil, vamos falar os dois. Mas já sei. foi o meu top 4, que é o... quer dizer, não sei se foi este que separaste. Não tenho a certeza, mas é o Golden Age. É o Golden Age Arc de Berserk. O que há para falar do Golden Age? É possivelmente um dos maiores picos de manga e anime de escrita no geral alguma vez feitos. É um arco que tenho quase certeza que toda a gente conhece e se não conhecem, deviam, seriamente. E Afonso, fala. O que eu mais gosto do Golden Age Arc é o escalar, digamos assim, do desenvolvimento do Griffith. De longe é o que eu mais gosto nesse arco. É assustador o que o Miura, é Miura, né? Sim, Kentaro Miura. Yeah, é assustador o que o Miura faz. O trabalho de personagem que o Miura tem com o Griffith naquele arco. Primeiro, o Griffith... pronto, o Griffith começa a ideia inicial que ele passa do Griffith, pelo menos para mim, a ideia inicial que ele passa é que ele é um homem com ideais, digamos assim, e ele é uma pessoa acolhedora. À medida que o arco vai avançando e devido ao que foi mostrado mesmo antes do arco, o leitor vai se apegando cada vez mais, vai se sentindo cada vez mais dentro do bando do Griffith. No entanto, está sempre presente uma certa. É como se tivesse uma pulga atrás da orelha, estás a ver? Por causa daquilo que acontece antes do arco. E tu tens essa sensação vinda do Griffith. Tu sabes que ele vai fazer alguma coisa, mas tu não consegues. Não consegues ficar desconfiado. É difícil ficar desconfiado naquela situação. No entanto, é aí que o arco começa a trabalhar muito com o tema de destino, que é um aspecto que eu acho bastante interessante. Mas de algum modo e misteriosamente o Griffith tem um... Como é que tu chamas já aqui? É Behelit, né? Behelit. Sim, é o Behelit. Pronto, e aquilo dá uma forma misteriosa, aquele item que o Griffith tem ao pescoço, protege-o e chega a um ponto que, passado muito tempo do Griffith a conviver com o Guts, que é o protagonista de Berserk, o Griffith tem um diálogo com uma princesa e diz que ele só considera verdadeiramente homem aqueles que se equiparam a ele, que também têm um sonho. E o Guts ouve aquilo. Mas o que o Guts sente... Isto é a minha interpretação, né? Eu acho que não está muito longe do que é suposto. Mas isto foi o que eu percebi. O que o Guts se entende daquilo que o Griffith diz à princesa é que o Griffith ainda não conheceu ninguém assim. Mas para o Griffith ele estava a falar do próprio Guts. E aquilo foi um choque muito grande para o Guts. Portanto ele decide que vai abandonar o mundo. E é nesse ponto que eles têm a sua segunda luta, que é completamente diferente da primeira. Nesta o Guts ganha e vai-se embora. Só que o Guts era a única pessoa que o Griffith considerava realmente um amigo a sério, digamos assim. Então ele tem... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso pôr por palavras? O Griffith simplesmente perde completamente a cabeça nesse ponto. E ele vai
pronto, ele faz aquilo que nós sabemos, né? O clássico eclipse. Não, antes do eclipse. Essa parte. Ele vai vupt-vapt com a princesa. Mas ele não deveria. Exato, Não era, devia ter feito aquilo. não era suposto isso acontecer. Então isso é descoberto e o Griffith é torturado durante anos. Só quando o Guts finalmente volta é que vão tirar o Griffith de lá. Quando o Guts volta ao bando do Falcão passado anos. E passado anos? Passado um ano, não é? Acho que sim. Acho que não me lembro ao certo. Mas passado bastante tempo, quando o Guts volta, eles vão buscar o Griffith. O Griffith está completamente desfeito, está quase morto. Mas ele ainda respira. Isso é um ponto muito importante. Isso é um ponto que eu considero importante no Griffith. Ele nem naquela altura ele conseguiu desistir do seu sonho. De qualquer forma, tinham tirado o Behelite ao Griffith antes de começar a tortura. Enquanto o bando do Falcão trata dele para que ele não morra naquele estado miserável, o Behelite volta para ele. Lá está, é o tema do destino. E começa um eclipse. Basicamente começa um eclipse, uma espécie de reunião. Acho que essa parte não é necessário falar, acho que todos sabemos o que acontece. Sim, acho que todos sabemos o que é que acontece, né? Mas o ponto importante do eclipse é que, pela própria vontade do Griffith, toda a gente morre. Ele nem nesse ponto, nem com esse sacrifício ele desistiu do seu sonho. É assustador. O Griffith é uma personagem excelente. E sabem o que é mais estranho? Eu mesmo assim não consigo odiá-lo. Eu não sei se sou maluco, mas eu nem assim consigo odiar. É estranho. Eu criei um sentimento de dualidade pelo Griffith por causa deste arco. O que é que tu tens a dizer? Exatamente, eu vou pegar nesse tema de dualidade. Tu falaste no Griffith, ótimo, então eu vou falar do Gun. Isto é muito simples. A série não começa no Golden Age. O Golden Age é um flashback. Começa pronto, no presente. Sim, exato. E o Guts do início da série, ou seja, o Guts do presente, não é assim uma personagem muito, digamos, likeable. Tu vês ele a cortar pessoas sem qualquer problema, sem sentir algum tipo de emoção ou remorso. Mas obviamente que ele é assombrado pelo passado. E com o Golden Age, revela-se esse passado que o assombra. Bom, não entrando na backstory do Guts, porque isso sim é assustador. Basicamente, o Guts nunca teve nem casa, nem um sítio que chame casa, nem sequer alguém para chamar amigo, qualquer tipo de confiança nas pessoas. Ele sempre viveu basicamente ao próprio. Mas o que é excelente no Golden Age é que lentamente nós conseguimos ver o Guts a quebrar essas paredes e encontrar uma casa no Band of the Rock, a formar amizades, e não só amizades como a relação complicada, digamos assim, que ele tem não só com o Griffith mas também com a Casca. No Griffith, o Guts finalmente encontra, como tu disseste, alguém que ele pode respeitar e admirar, alguém que ele possa ser igual, um amigo. E não só isso, a ambição do Griffith de se tornar rei, de ter um reino, faz com que o Guts comece a considerar o que é que ele quer para a vida e o que é que ele quer fazer. E isto faz com que o Guts fique determinado a encontrar o seu próprio caminho e sair da sombra do Griffith. Depois temos, obviamente, a relação do Guts com a Casca, que não começa da melhor maneira, mas que lentamente eles vão formando uma ligação especial que pronto, acaba numa relação presente para bastante. E depois pronto, graças ao empurrão que o Griffith deu ao Guts, o Guts finalmente começa a encontrar-se não só a si mesmo, mas ele finalmente deseja encontrar o seu próprio caminho. E isso, como tu disseste,
entra em conflito com o Griffith e o leva à segunda luta também, se não me engano. E é Exato. a partir desse ponto que tudo muda. É a partir desse ponto que o Griffith tem a tal mental breakdown e leva ao Eclipse. E é através disto que nós vemos que o Guts foi uma pessoa que perdeu tudo. A pessoa que o Guts é no presente é tudo um resultado de eu finalmente ter encontrado pessoas que amava e essas pessoas terem sido tiradas. E eu acho que é essa dinâmica entre o Guts e o Griffith. Inclusive, essas pessoas terem sido tiradas pelo melhor amigo dele. Exato, provavelmente a única pessoa que o Guts considerava um amigo. E é essa verdade toda entre o Guts e o Griffith que, na minha opinião, faz um dos melhores arcos. O Golden Age é definitivamente um dos melhores arcos alguma vez existentes. Claro que este debater sobre o Golden Age já está absolutamente cansado, já é um tema que toda a gente. Yeah. Mas mesmo assim é algo que vale a pena falar, mesmo com a genialidade deste arco do preto e branco cá entre o Guts e o Griffith. E até dos temas dos arcos. Este arco lida com tantas coisas: confiança, ambição, ciúmes, amor, traição, tudo. Yeah. O próprio destino, que eu também falei, é um tema bem presente. Destino também. E todo este conflito entre emoções adiciona um nível de realismo que poucos autores conseguiram sequer replicar. Pronto. Para terceiro lugar, eu selecionei o que eu chamei Arco do Simon, de Tengen Toppa Gurren Lagann. E eu chamei Arco do Simon porque Gurren Lagann é um coming of age e cada arco tem 4 arcos. Cada arco tem uma personagem mais importante no desenvolvimento do Simon principal. Então, e no último arco, a pessoa mais importante para o desenvolvimento do Simon é o próprio Simon. No primeiro temos o Kamina, no segundo a Nia, no terceiro é o Roshio e o quarto, que é o último arco do anime, é o próprio Simon. E porquê é que eu selecionei este arco? Porque é simplesmente é o arco onde simplesmente aquele que eu considero o melhor anime que eu já vi. É neste arco que chega ao seu pico de emoção e de tudo, para ser sincero. Tem uns... Até visualmente tem uns simbolismos que eu acho muito interessantes e mensagens que nem toda a gente apanhou. Mas só para dar um exemplo rápido, Diogo, sabes porque tu entendeste porque é que as naves no último arco do Gurren Lagann são mãos e pés? Não, eu diria que é simbolismo para provavelmente agarrar o nosso próprio destino, não? Não. Quer dizer, podes interpretar dessa forma, tudo bem, mas não foi bem assim que eu vi. Até porque o arco final contra o anti-spiral, neste caso, é sobre como. Sim, mas a parte das naves dessa forma, eu não concordo que seja isso, porque como é que eu te posso dizer? O confronto de Gurren Lagann, no fim, além do crescimento do Simon, é o potencial positivo da evolução da humanidade. Sim. E a meu ver, as naves que são pés e mãos é o que lhes são os anti-spirals a tentar pará-los. É a mão que para e o pé que pisa. Estás a entender? Sim. A meu ver, Sim. atenção, podes ter visto de outra maneira. De qualquer forma, o que eu acho a parte mais importante deste arco é de facto vermos a etapa final que o Simon precisava para se tornar num homem. É assim, a meu ver, ele
ele torna-se imortal no fim, mas isso já são outros 500. É neste ponto que o Simon conclui o seu desenvolvimento como pessoa, e isso é uma coisa muito importante e muito tocante até para Gurren Lagann, que é precisamente um coming of age, portanto isto ia ter que acabar por acontecer a algum momento. Eu tenho saudade, eu de certa forma fiquei com saudades do Simon criança, o que é engraçado. Mas ele é uma personagem que eu realmente me orgulhei muito quando a obra acabou. E sinceramente acho que foi o único anime que conseguiu conquistar esse tipo de sentimento em mim. Eu estava a ver os últimos episódios do Gurren Lagann, estava a conter porque tipo era bué da tarde, era pai 3 da manhã, eu lembro-me. E eu estava a conter para não berrar, estás a ver? Eu percebo. E tudo isto é representado através de robôs estupidamente grandes que ficam cada vez maiores. Eu acho muito interessante. É muito absurdo, mas é muito interessante. O que é que tu achas, Diogo? Eu absolutamente concordo, eu já falei contigo várias vezes sobre Gurren Lagann, e Gurren Lagann é simplesmente uma das melhores coming of age stories. Aliás, provavelmente as únicas coming of age stories melhores que me conseguem vir à cabeça seria Sangatsu no Lion ou Ping Pong. Ping Pong é algo que temos de discutir um dia destes, neste podcast. Sim. De qualquer maneira. Queres falar mais de Gurren Lagann? Não, eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer, que eu me lembro. Portanto, fala agora tudo um outro ar. Ok. Eu, por acaso, agora vou falar sobre... Bom, um arco que é um pouco polémico, não devido à manga, mas sim Rurouni Kenshin. Independentemente do que vocês achem do autor e do que quer que ele tenha feito, temos que fazer a separação entre o autor e a sua história. Portanto, eu vou falar do arco de Kyoto. É um arco extremamente conhecido e é simplesmente um clássico em termos de anime e manga. Conheces este arco, Jafonso? Para ser sincero, eu já ouvi falar, mas eu não sei muito bem do que se trata porque eu nunca fui muito interessado por Rurouni Kenshin. Mas podes dizer. Ok. Basicamente, os temas de Rurouni Kenshin lida com sofrimento e compensarmos pelos pecados que cometemos e aprendemos a viver com eles. Por exemplo, ao longo da história, as personagens que o Kenshin, o personagem principal, encontra, ou estão perfeitamente contentes de fazer o máximo possível para, pronto, livrarem-se do seu passado. E é aqui que nós temos, provavelmente, e na minha opinião, um dos melhores arcos em termos de ação que há, que é o arco de Kyoto. O arco de Kyoto consiste pronto, uma coisa que eu tenho que mencionar é que o Kenshin representa uma nova era, é representante de uma nova era, porque também faz parte dos temas de Rurouni Kenshin. Como eu disse, é sobre evolução também, não só da sociedade, mas das pessoas. Mas pronto, o Kenshin é suposto ser o representante da nova era, e o arco de Kyoto faz com que introduz um bando de mercenários que pertencem à era passada, que estão basicamente a tentar ganhar controle de um mundo que os deixou para apodrecer, que os deixou para morrer. Aí está, portanto temos essa oposição do Kenshin, que representa a nova era, alguém que está a tentar viver apesar do seu passado, e os mercenários, que são exatamente o contrário, são pessoas que ainda estão agarradas aos seus passados e têm saudades desses tempos de glória. E este arco introduz provavelmente um dos melhores vilões da anime, o Shishio Makoto. Já deves ter ouvido falar. Sim. É aquele gajo que parece uma múmia, né? Sim. Ele na realidade ele tem o corpo queimado. Portanto, Eu sei. E aí está, este arco inteiro lida com a dualidade
é também um pouco de dualidade. Mas neste caso aí está sobre largarmos o nosso passado ou ficarmos apegados a ele. Todos temos algum pedaço do nosso passado que nunca conseguimos largar. E o Rurouni Kenshin é algo que fala bastante desse tipo de problemas que nós todos temos. É uma manga que coloca a questão se quem somos no presente é definido por quem éramos no passado e pelas ações que cometemos. Portanto, eu não quero falar muito deste arco para não causar spoilers, mas é simplesmente não só um dos mais populares arcos que há na manga, mas definitivamente um dos melhores. Já Afonso? Epá, não posso comentar muito. Eu, eu nunca cheguei a consumir Rurouni Kenshin, então não sei. Bom, por acaso acho que este episódio já está a ficar um bocado grande, portanto acho que devemos de falar daquele arco, né? Que é o último. Eu ainda queria falar de mais dois. Antes de passarmos ao último arco, né? Eu gostaria de falar de um arco de Monogatari que é muito importante para mim. E eu acho um arco. Estás a falar do Tsubasa Tiger, né? Exatamente, o Tsubasa Tiger. Eu acho que é. Como é que eu posso dizer? O Tsubasa Tiger é obviamente um arco dedicado à Hanekawa, à Tsubasa Hanekawa, como o título indica. E o que eu acho mais interessante neste arco é o seguinte: a Hanekawa, até ao final de Neko Monogatari, ela era. Como é que eu posso. Ela era aquilo que ela tentava ser ao máximo aquilo que as pessoas esperavam dela e não a pessoa que ela realmente é. Porquê é que eu acho isto muito interessante? Eu não sei se muita gente viu desta maneira, mas eu vejo isto como uma crítica à indústria de animes no geral. Porque, vejamos, olhem bem para o design da Hanekawa. Na altura que ela está com óculos, com tranças. Vá. Na realidade, peço desculpa interromper, mas o design dela na realidade é explicado porque sendo a história é narrada sempre pelos olhos do Araragi. Pronto. Para quem sabe a personalidade Não, do nem Araragi. nem sempre, atenção. Nem sempre, mas até agora. O Tsubasa Tiger foi na realidade o primeiro arco que não foi narrado por ele. E pronto, como eu estava a dizer. Para quem não Eu conhece... eu sei que é. Eu ia falar disso. Não, Sim, aí mas está. é por isso que o design dela é assim, eu sei. Eu sei disso. Exato, exato. Para quem não conhece as características do Araragi, ela é o que as pessoas gostariam de chamar horny. Então ele vê a Hanekawa com, digamos assim, uma maneira mais sexualizada. Mas, por exemplo, quando a Hanekawa se passa a ser a protagonista, neste caso a narradora da história, o design dela muda ligeiramente. Força, Afonso. E como eu vejo isto da seguinte maneira. Eu acho que é além, além de estar a falar, além de ser uma clara alusão à adolescência, ao modo como passamos a ver o mundo, além disso, há aqui uma crítica implícita a dizer que a maioria dos criadores de anime e manga no geral parece que têm medo de fazer algo mais. Eu não quero aprofundar muito nisto porque também não temos assim tanto tempo, mas eu vejo desta forma. E eu acho que em Tsubasa Tiger que a Hanekawa dá um passo em frente e passa a ser a pessoa que ela realmente é. Ela tem até um. Eu lembro-me que ela tem um confronto no final desse arco com ela mesma, porque ela tinha medo de que o Araragi não a fosse aceitar assim. Até tem uma alusão a dizer que ela tinha medo de que quem está a ver o anime não a fosse aceitar assim. Mas ela chega à conclusão de que é o que vai ser melhor para ela, de facto. Mas isto sou eu a resumir muito, porque tem muitas camadas este processo, na minha opinião. A meu ver, este processo foi difícil. Ela passou por vários.
várias etapas de pensamento naquele arco, que foram representados também pelo animal dela. Normalmente é um gato, neste arco foi um tigre. Mas pronto, é basicamente isto. Eu não consigo dizer muito mais. Não consigo fazer. Tipo, eu gostaria de fazer mais justiça a este arco, mas eu acho complicado. Então eu dou-te um pouco de ajuda. Um dos grandes problemas da Hanekawa era que ela achava que não tinha lugar no mundo. É esse um dos grandes pontos da Hanekawa. Ela acha-se sempre não superior, mas diferente. Ela não tem um complexo de superioridade, mas acha-se um pouco diferente de toda a gente. E por causa disso, ela lida muito com o sentimento de ser alienada. E por exemplo, no início do Tsubasa Tiger, eu estou-me a guiar também um pouco para o White Novel, que eu li os White Novels. Nós temos uma descrição de como ela dorme no corredor e como ela não tem um quarto para ela. E ela própria menciona que ela, na própria casa, não sente aquilo como uma casa, mas Sim, apenas sim, isso é importante. um sítio para dormir. Para ela, aquilo não é uma casa. E por isso é que ela, mais tarde, até acaba por dormir em escolas abandonadas em outros sítios, porque para ela não há um conceito de casa, há apenas o conceito de sítio para dormir, ou um local de refúgio, digamos assim. E Tsubasa Tiger é tudo sobre a Hanekawa aceitar quem ela é, porque a partir de Tsubasa Tiger nós nunca mais temos nem a aparição do gato, nem a aparição do tigre, porque o gato e o tigre são ambos lados da personalidade da Hanekawa que ela não consegue aceitar. E é tudo isso o simbolismo do arco do Tsubasa Tiger. É sobre a Hanekawa aceitar os lados mais podres dela e Ela perceber tinha que. medo, ela tentava ser perfeita, ela tinha medo que as pessoas não aceitassem esse lado dela. É exatamente isso, já. E não só. E não só. O ponto inteiro de Tsubasa Tiger era o tigre destrói tudo aquilo porque a Hanekawa não tem coragem para confrontar sozinha. Ela não consegue confrontar os pais, nem o Araragi, ninguém. O ponto inteiro do Tsubasa Tiger é isso. É ela aceitar-se como pessoa. É deixar para trás aquele sentimento de ser alienada e aceitar-se como a pessoa que ela é e todos os seus piores lados. E isso culmina num fantástico monólogo em que ela conversa com os pais e pede um quarto. Porque ela finalmente se sente em casa. E pronto, era isto que eu tenho a dizer para te ajudar um pouco a falar sobre Tsubasa Tiger. Já, eu estava a encravar um bocadinho, é verdade. Acontece, é complicado de falar deste arco. Uhum. Bom, para concluir o podcast, vamos agora passar para o arco que deixámos para o último, por razões óbvias. Quem começa? Eu ou tu? Revela aí o arco. Chimera Ant de Hunter x Hunter. É para quem já está a suspirar, ou para quem nunca viu Hunter x Hunter, Chimera Ant, na minha opinião, apesar de lidar com um tema um bocado batido, que é aquela cena de tipo, se os humanos são mesmo assim tão bons quanto nós queremos dar a impressão, se os humanos são tão monstruosos como alguns monstros. Apesar de lidar com esse tema, lida de uma maneira absolutamente fantástica. Chimera Ant é um bocado dragged on. Uma das falhas do arco é que é dragged on. Quantos episódios é que dura o Chimera Ant? Cerca de tipo 50, 60, né? Pai 50, já. Pai 50. É um arco extremamente grande, mas lida com uma multitude de não só de sentimentos como temas e de uma maneira quase perfeita. É excelente mesmo. Queres começar, Afonso? Bom, além do tema principal do arco, ainda há uma outra coisa que eu vou falar, mas quanto ao tema principal, eu acho que o melhor exemplo disto dentro do arco é a cena da explosão. Porque, como é que eu posso dizer? Até aquele ponto, as Chimera Ants foram
Não, as Quimera Ants foram, não. Foi construída pelo autor uma espécie de ideia de que as Quimera Ants eram o ser mais poderoso que iam encontrar e que derrotá-las beirava o impossível naquele ponto a que elas tinham chegado no arco. O que eu acho muito interessante é que elas foram derrotadas com uma explosão. E a explosão é de uma bomba nuclear, né? Que é uma arma humana. É uma arma de destruição em massa. O que eu quero dizer com isto é que os humanos não ganharam porque mereciam ganhar ou porque eram mais fortes, digamos assim. Os humanos ganharam porque eram piores que as formigas. Porque eles criaram uma arma que as formigas nem sequer iam cogitar, provavelmente. É o ponto que eu mais gosto no arco. Mas além disto tem um outro aspecto, que é o desenvolvimento do Gorn. E não só, pegando por exemplo na cena da bomba, há uma frase dita por Netero que ilustra absolutamente todos os temas deste arco, que é: antes do Netero detonar a bomba, ele diz o seguinte ao Homero: o potencial de evolução da humanidade não tem limite. Mas na manga, mais precisamente na versão japonesa, os caracteres para evolução têm outro significado, podem ser vistos como malícia. E isso é o ponto inteiro do arco. O potencial para malícia dos humanos é sem limites, é infinito. Ao longo deste arco, nós temos todos. Aí está. O arco começa com a caracterização das formigas, das ants. Elas são as inimigas, são uma espécie que tem que ser exterminada porque elas matam humanos e não sei o quê. Mas ao longo da série, as ants, que não sei se isto é um spoiler, mas pronto, as ants são criadas a partir de humanos. Elas começam a ganhar parte das suas memórias e começam a desenvolver emoções, começam a desenvolver um lado humano. E a partir daí, o autor, o Togashi, começa a criar assim uma justa posição entre as formigas, que estão a começar a desenvolver capacidade para empatia e amar, aos humanos e todas as porcarias que eles fizeram. Provavelmente o melhor exemplo disso é a backstory do Gyro, sabes? Sim, sei. O Gyro é completamente humano. E a backstory dele é que pronto, ele foi completamente acusado e que por causa disso ele decidiu tornar-se um rei para decidiu tentar melhorar o mundo. Só que claro que há um pouco mais de nuances nesta backstory que é um bocado complicado de explicar sem spoiler, mas sim, temos essa backstory que, e não só essa backstory, eu ia falar dessa backstory, mas também tens aquela cena no início do em que é mostrado guerras, armas químicas, morte, violação, falta de respeito aos direitos humanos, tudo isso. E é através desta justaposição que o arco realmente brilha. E eu acho que, por exemplo, uma das melhores, aliás, tem duas cenas, eu ia falar só de uma, mas há duas que ilustram perfeitamente esta parte, que é quando a Komugi é ferida pelo ataque do dragão do Nen, se é o nome do ataque, do avô do Killua. Esse ataque acaba por ferir a Komugi. E o Netero e o avô do Killua entram lá e o Meruem apenas lhes pede para esperarem um pouco para ele tentar conseguir não diria reviver a Komugi porque ela não está ainda bem morta, mas conseguir sarar as feridas ou fechar as feridas. Pronto, e através disso o próprio narrador fala que os humanos estavam completamente parados, porque apesar da missão deles ser exterminar as formigas, eles sabiam que intrometerem-se naquele ato, salvar uma vida
iria fazer deles os verdadeiros monstros. Temos esta cena e mais tarde, mesmo perto do final do arco, temos a cena em que o Elfin desafia o Meruem e diz que o Meruem nunca vai ser e que o rei dele é o Gyro, ou o Gyro, como quiserem pronunciar. E o Meruem, no início, sendo absolutamente alguém sem escrúpulos, sem querer sair de outras vidas, o Meruem, o topo da cadeia alimentar, para ele tudo é comida, ninguém é tão forte como ele. O Meruem, ao lembrar-se da única pessoa que amava, a Komugi, aprendeu o sentido do que é termos alguém que significa o mundo para nós. E ele responde o seguinte ao Elfin: o que toda a gente esperava era que o Meruem o fosse matar, mas não, ele responde-lhe o seguinte: então espero que o consigas encontrar e espero que consigas viver como um humano. E vai-se embora. É uma cena muito simples, dura cerca de 1 minuto, mas a caracterização é imensa. É uma caracterização fantástica de como as formigas acabam por se tornar um pouco mais humanas do que os próprios humanos que as vieram exterminar. Queres falar agora, Afonso? Bom, eu gostaria de apontar mais umas coisas além do tema principal do arco. Primeiro, temos o desenvolvimento de três personagens muito interessantes que intensificam características humanas diferentes ao máximo. Eu estou-me a referir à Guarda Real, à Neferpitou, ao Yuppie e ao Puff. Ao longo do arco, o Yuppie, que era um animal, simplesmente agia quase sempre por instinto, torna-se muito mais racional. O Puff vai se tornando muito mais egoísta e a Pitou torna-se muito mais maternal. Eu acho isso muito interessante. Cada um desenvolve bastante uma característica humana diferente e explora vários pontos disso. Depois, o arco conta com um dos melhores vilões que eu conheço. Para mim. Quer dizer, para mim não, né? Que é o Meruem, obviamente. Aliás, eu sinceramente custa-me chamar vilão ao Meruem depois do arco. Eu acho que Chimera Ant foi dos arcos que mais me fez questionar quem era o verdadeiro vilão ali. Exato, é esse o objetivo. E também gosto muito do que fazem quanto ao Gon e ao Killua neste arco. Se não me engano, foi neste arco que o Killua tirou a agulha. Não. Não foi? Acho que foi no arco seguinte. Não foi em Chimera Ant? Não, eu se não me engano acho que foi no arco seguinte mesmo. Mas pronto, continua. Vai vendo aí. Sim, eu vou pesquisar. Pronto. Quanto ao Gon, o que eu acho muito interessante do Gon, neste arco principalmente, é o quanto se... Não é nos Chimera Ant. Não? Ok, eu achava que era em Chimera Ant. Pronto. Na verdade, em Chimera Ant, então, já começam a dar indícios disso. Se não me engano. Já tinham dado um bocado antes, mas intensificam mais em Chimera Ant. O que eu quero dizer é... O Killua está a ser controlado. A agulha não faz muita diferença. A agulha é um símbolo disso. Sim. Eles nem sequer precisavam da agulha. E o facto... Quando o Killua tira a agulha é perto do final do arco dos Chimera Ant. Então é mesmo em Chimera Ant. É mesmo em Chimera Ant. Ok, então estava certo. Sim, continua. Mas pronto, eles nem precisavam da agulha. O ato do Killua de tirar a agulha é, a meu ver, um símbolo dele a deixar de ser controlado pela família. E pronto, é um ponto muito importante para o desenvolvimento do Killua. Que ao longo de Hunter x Hunter inteiro tinha criado uma relação muito interessante com o Gon, que neste arco mostra o seu lado mais distorcido, digamos assim. Digamos que o Gon encontra pela primeira vez o Kaito, e como todos sabem...
Não. Isto é algo que no anime não é adaptado, mas na manga. Não, na manga, eu sei. Tens razão, tens toda a razão. Na manga ele encontrou o Kaito no início, tens toda a razão. Sim, De qualquer já- forma. O Kaito, Sim. Pronto, isto é algo que não é dado no contexto do anime, mas o Kaito é basicamente a figura paternal do Gon. Sim, eu tinha-me esquecido disso. Isso é muito importante. Mas era mesmo disso que eu ia falar, é que o Gon, o objetivo dele era encontrar o seu pai, e ele até esse ponto ainda não tinha. Então a figura paternal do Gon era o Kaito. O Kaito morre. E desculpa estar assim a dar spoiler tão repentino. Calculo que o Kiko vá pôr aviso, né? Mas de qualquer maneira, o Kaito morre. E isto é um ponto muito importante. É a partir daqui que o Gon, pela primeira vez, tem. Nós já sabíamos que era possível isso acontecer ao Gon. Mas é aqui que realmente ele ganha um objetivo deturpado, ele ganha um objetivo de vingança. Ele quer se vingar de quem fez aquilo ao Kaito. E quando ele tem essa chance, o Gon abdica de tudo, de absolutamente tudo, por causa de uma vingança. Porque é assim que o Nen funciona, é como se fosse uma troca. Não é como se fosse uma troca, mas há sempre uma condição. Eu posso explicar isso um bocadinho mais. Uma das regras do Nen é que o teu Nen é tão mais forte quanto as emoções por trás do objetivo. Por exemplo, se tu simplesmente um dia decidis matar uma pessoa por qualquer nenhuma razão, o teu Nen quanto a isso não seria muito forte. Mas devido a todas aquelas emoções do Gon e ao intenso desejo de vingança, o Nen absolutamente disparou. Foi possível acontecer o que aconteceu. E o Gon simplesmente aniquila a Piton. Esta parte também está um pouco ligada ao tema do arco, não vou mentir. Sim. Mas eu acho que é interessante falar do Gon como personagem, ele mesmo, neste arco. E por último, há mais uma personagem que eu acho muito interessante, que é o Chute. Quem? O Chute. O Chute. E eu acho interessante todo o processo que ele passa neste arco. De deixar de ser uma pessoa tão cobarde, tão escondida, e passar a ajudar os outros e a tentar mudar as coisas com os seus próprios nós. Acho muito interessante o processo dele também. Mas pronto, queres dizer mais alguma coisa, Diogo? Bom, a única coisa que eu quero falar é isto. É algo que não está... É um bocado complicado de falar sem imagem. Mas através do arco é-nos dado uma justificação entre o Meruem e o Gon. O Meruem que está a ascender ao estatuto de humano. O Meruem que se preocupa com vidas. O Meruem que acaba por não querer matar qualquer humano e acaba por se tornar até mais humano que muitos dos Hunters. E o Gon, por exemplo, há uma cena em que o Gon se senta e diz: se não me levares ao Kaito, eu mato esta rapariga. Uma rapariga que não tinha absolutamente nada. A rapariga era a Komugi, nós já falamos ainda há bocado. Aí está, a Komugi que não tinha absolutamente nada a ver com nada daquilo. É literalmente uma pessoa normal, sem qualquer tipo de poderes. O próprio Gon avisa: se me estiveres a mentir ou se não fizeres o que eu estou a dizer, eu mato a rapariga. E aí está, isso tudo culmina com a cena em que a Piton revela que ela já não pode reviver o Kaito, e aí o Gon troca todo o seu futuro e até a sua vida por uma única oportunidade para matar a Piton. Ele é consumido pela vingança, e o desejo de vingança é tão grande que a explicação por trás da transformação é que o Gon tem um potencial enorme, e aquela transformação foi todo o potencial dele culminou até chegar a um nível em que o Nen dele fosse suficientemente forte para matar o Piton. É isso que a transformação é. Aí está, ele sacrifica todo o seu potencial para isso, mata a Piton e morre depois. O que é que achas, Afonso? Bem, eu acho que devíamos acabar por aqui. Que isto já está bastante grande. Sim, eu também acho que já passou muito tempo.
Bom, maltinha. De qualquer forma, nós não nos desviamos muito, falámos tudo o que queríamos falar, mais ou menos, portanto, yeah. Bom, maltinha, eu espero que tenham gostado. Este foi assim mais... Foi uma análise um pouco assim rápida e superficial aos melhores arcos que há. Não há maneira de discutir. Há alguns mais. Aliás, isto podia ser muito interjeitado com Chapter Black de Yu Yu Hakusho, Namek de Dragon Ball, Soul Society de Bleach, mais alguns. Podíamos ter falado de muitos mais. Nós escolhemos este. Podemos ter falado de alguns de Jojo até. Sim, podíamos ter falado de alguns arcos de Jojo. Mas nós pessoalmente escolhemos estes. Que eu escolhi os arcos não só consoante os que eu mais gostei, mas os arcos que melhor retratam o realismo, como também temas que nós lidamos no dia a dia. Porque o que é que eu falei mais? Foi de Kimerense, falei da Fall de Joe Yabuki, de Kyoto, sim, era isso que eu ia dizer. E falámos os dois do Golden Age também. Também são coisas que nós lidamos. O áudio voltou a bugar, mas pronto. Em que o herói, podíamos falar de um arco de Shonen em que, por exemplo, o herói tivesse que matou o pai ou alguma coisa assim. Mas aí está, isso não é algo que muitas pessoas possam relacionar. Temas destes arcos que nós falámos são temas que a maior parte das pessoas talvez consigam relacionar. Isso, na nossa opinião, são... Não Tsubasa Tiger. Tsubasa Tiger eu acho que é uma coisa mais específica. Não, porque eu acho que Tsubasa Tiger, apesar de ser específica a Hanekala, o que o Tsubasa Tiger retrata, que é encontrarmos a nós... Sim, isso envolve toda a gente, tens toda a razão. Sim. Isso envolve as pessoas e aceitarmos a nós próprios também, que é o tema do Wakar. Portanto, pronto, só espero que tenham gostado e até uma próxima. Até à próxima, pessoal. Boa noite.